medo ele é um dos aspectos da angústia. Ele nasce e morre com o homem e é de grande importância para o ser humano diante da situação de perigo. Por quê? Porque o medo funciona como se fosse um mecanismo de defesa. Ele proporciona um estado de alerta. Então, sem o medo, seria difícil para a gente talvez identificar o que é benéfico e o que é nocivo. Pode-se dizer que o medo abriu o caminho para as outras emoções, como terror, pavor, receio, inveja, ciúme. E segundo Freud, o medo tem sua origem no instinto de morte. Essa questão do instinto de morte, originalmente ele se chamava como pulsão de morte. Só que no início era alemão, quando foi traduzido para o inglês deu instinto de morte, então quando foi traduzido para o português, ele ficou mesmo como instinto de morte. Vou ler para vocês uma passagem de um artigo chamado Para Além do Silêncio da Pulsão de Morte, da Maria Videla para a gente tentar entender melhor o instinto de morte, pulsão de morte. Existia uma tendência da vida a regressar em direção à morte. A pulsão de morte agiria no interior do organismo, conduzindo para um estado inanimado e inorgânico, num estado de esvaziamento total de excitações, de atenção sem tensão nenhuma. Então a gente vê aqui que essa pulsão de morte seria como se fosse um desejo, uma tendência de realmente acabar com a vida. Então a pulsão de morte seria essa tentativa de destruição, de rompimento, em contradição com a pulsão de vida, que seria uma tentativa de coesão, de união, de realmente continuar vivendo. Então, para finalizar, eu acho muito importante pontuar que o medo ele tem sim sua importância como essa forma de defesa, de proteção, mas que todos temos muito desconhecidos. É isso, vamos passar a palavra para Karine. Bom, outro aspecto da angústia é a fobia. Aí Freud inicialmente classificou como uma neurose de angústia, em 1894. A neurose de angústia, a gente pode compreender que a fobia faz parte da neurose de angústia. A neurose de angústia ela tem origem na vida sexual, ela tem origem sexual, mas não está, suas ideias originais não estão representadas na vida sexual. Por exemplo, não há qualquer mecanismo psíquico. Sua causa específica é a tensão sexual acumulada, ou seja, pela abstinência ou por uma ação sexual não legitimada. Freud também chamou de neurose de angústia para diferenciar a histeria de conversão, que seria porque era bastante confundida. A histeria de conversão teria uma representação mais significativa. Os aspectos dos conteúdos recalcados e inconscientes, eles estariam expostos no corpo, por exemplo, uma paralisia histérica. Já na neurose de angústia, seria mais por essa acumulação sexual, essa acumulação dessa tensão sexual. Seria angústia disfônica, angústia moral, ou hipocondria, ou irritabilidade, entre outros. Depois, Freud relacionou com o complexo de Édipo, classificando no grupo de histeria de angústia. A histeria de angústia seria aquela em que a angústia está mais especificada em um objeto. Por exemplo, no caso do pequeno Rhodes, como o trabalho que eu comentava um pouco, no outro trabalho, comentava um pouco sobre esse caso, que a angústia dele, a fobia dele, estava direcionada especificamente ao medo de cavalo, de ser conduzido pelo cavalo. Mas, na verdade, no estudo de Freud, ele viu que tinha um problema, ele estava na etimologia do pai, e como ele não suportava aquela angústia toda, ele mudou o seu foco para o cavalo. Seu pai ficava quando ele era criança com de cavalo. Aí ele tinha medo de ser mordido pelo cavalo. Aí o complexo de Édipo está localizado no centro do índice, foi o que a Zinete falou, que é onde estão os desejos, os impulsos. É o desejo pela mãe e a rivalidade com o pai. Finalmente, em 1926, Freud conclui que a fobia é uma substituição da satisfação instintiva recalcada, respondendo aos sintomas de angústias inconscientes recalcados. Aí, Freud fala também que o paciente tenta se livrar dessa angústia através de inibições e
restrições, né? Essas limitações e restrições, elas são uma defesa para poder inibir esse conteúdo deslocado, para não deixar que se manifeste na consciência. Então, a fobia seria essa defesa. De acordo com a psicanálise freudiana de Melanie Klein, aí a gente pegou essa frase de um artigo, personalidade fóbica. As fobias são defesas contra estados psicóticos, atuando para impedir a eclosão de angústias geradas pela incapacidade do ego de lidar com recursos destrutivos e de reparar os objetos destruídos. Aí agora, agora eu vou falar um pouco sobre um artigo que foi escrito. Eu não lembro o nome dela, vamos lembrar. Não, estava na. Essa aqui. Não lembro o nome dela. Esse artigo fala sobre um livro que o Walter King escreveu sobre a personalidade fóbica, a avaliação psicológica a partir das bases psicanalíticas. Então, para começar a explicar, todos nós temos um centro de sustentação interna localizado no self. Só que esse termo self não é usado por Freud, por Lacan, ele é mais usado pelos psicanalistas americanos mais recentes. Significa o interior do sujeito. E ele explica que a personalidade fóbica ela é originária de rupturas nesse centro de sustentação, com vários graus de intensidade diferentes. E quando o sujeito sente a falta dessa sustentação interna, ele entra num estado de angústia e pavor muito grande. Ele sente como se a sua vida fosse afundar mesmo. O autor, Walter, ele até cita no texto dele, né, que é como se a pessoa estivesse entrando num beco sem saída. E ele também constatou que a personalidade fóbica é dominada por uma fragilidade originária dos instintos do ser humano, dos instintos primitivos. Ele chama essa fragilidade básica, e ele explica que essa fragilidade faz com que em algum momento de dificuldade, ou então algum momento negativo, a pessoa se sinta num beco sem saída, mesmo, num buraco negro mesmo, como ele mesmo explica. A pessoa sente que aquela situação ela não tem solução, ela vai sempre piorar, a sua vida vai sempre afundar, e ela não tem como sair de lá. E ele também explica que a personalidade fóbica é decorrente de algumas renúncias à autenticidade feitas em alguns momentos da vida. E devido a essas renúncias, ele fala que existem algumas evitações fóbicas justamente para evitar novas desilusões por causa dessas renúncias que aconteceram. Mas ele também ressalta que existem personalidades não fóbicas que têm esses mesmos requisitos de renúncias à autenticidade. Então ele diferencia dizendo que a personalidade fóbica está muito ligada à angústia de dissipação do self, uma angústia básica e inexistente, essa originária dos instintos, um terror onipresente da morte. Aí um trecho do artigo. Sempre acredita que a personalidade fóbica deseja um trabalho especial diante da dor, pois afigura-se tão somente impotente que não consegue suportar a realidade imaginária, assim terrível e catastrófica. E o Walter Pink realizou várias pesquisas, até um detalhe que ensinou no texto, a última pesquisa que ele fez foi só com mulheres, não sei se já está aqui, e ele constatou que nessas pesquisas, realmente, ele verificou uma hipótese geral que se tinha sobre a personalidade fóbica, desde que ela tinha existentes, como eu já falei antes, de mecanismos primitivos da personalidade. E ele também destacou o fato de que as emoções dos fóbicos, elas são muito avassaladoras e brutas. Nesse trecho também, ela cita um pouquinho da autora Hannah Segal, que diz que a reação fóbica é na verdade uma defesa contra essa angústia proveniente do instinto de morte. Na verdade, a principal característica da fobia, assim, a principal definição da fobia, é um medo infundado, um medo que não tem fundamento.
Então, esse medo da morte realmente não tem nenhum fundamento. E isso acaba enfraquecendo e desvitalizando muito a personalidade. E ela destaca que. Deixa aí pra mim falar. Ela destaca que a fobia é mais comum das perturbações mentais, mas mais combina com a atualidade. Isso eu vou explicar depois, porque ela é mais combina com a atualidade. Agora eu vou passar um vídeo de um relato de uma moça que ela tem